23 Me Post-Apocaliptic Shelter Capítulo 85 Toda 91 Lado positivo Autor, Kati Tradutor, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. Mesmo que não fosse uma flecha de besta de alta velocidade, a velocidade inicial de uma flecha de besta comum também seria exagerada em uma distância até curta. Abaixo dele, o mastim tibetano foi repentinamente picado pela flecha. Um uivo incessante soou ao mesmo tempo. Pena que a besta tem uma reação rápida, senão poderia ter atirado nos olhos. O monstruoso mastim tibetano virou sua cabeça de cachorro no momento em que a flecha chegou, fazendo com que ela perfurasse seu corpo. Ele rapidamente apertou o gatilho da besta para continuar atirando. Apontando para o mastim tibetano, Suma atirou outra flecha. Desta vez, a flecha da besta atingiu o rosto do mastim tibetano com firmeza e causou o derramamento de sangue negro. O mastim tibetano uivou de dor. Humano, você merece morrer. Aprendendo a lição depois de ser atingido por duas flechas, o mastim tibetano voltou correndo rapidamente e parou no canto de uma parede distante. Ao olhar para Sumo, ele desapareceu. A névoa começou a bloquear a linha de visão. Na névoa espessa à distância, Sumo não conseguia ver onde estava o mastim tibetano. Resignado, ele só poderia substituir as flechas de besta pelas flechas de besta explosivas novamente. O pátio anterior está definitivamente fora de cogitação. Tenho certeza que a besta ainda está aguardando lá fora. Serei atacado se eu sair lá fora. Tão problemático. Escarranchado na parede, Sumo olhou para o novo pátio. Comparado com o quintal luxuoso de agora, esse quintal não era muito. Eram 4 casas e um galinheiro. As galinhas lá dentro sumiram, deixando a cerca sozinha no chão. Gesticulando orei para descer e investigar a situação, Sumo continuou a montar na parede, segurando a besta elétrica em uma mão e apontando para o pátio abaixo. Usando a mão livre, ele tocou o material da parede de terra e quebrou um pequeno pedaço de terra. Depois de pensar um pouco, Sumo chegou a uma conclusão. Parece que as paredes do pátio são para proteção. Se as paredes estiverem danificadas, os monstros podem invadir. Os 2 pátios de antes haviam quebrado paredes de terra. Os monstros começaram a atacar loucamente depois. O mastiff tibetano pôde atacar porque atravessou a parede rompida. Se esta parede de solo não fosse danificada, o mastim tibetano não poderia entrar. Que poder mágico, se apenas essa habilidade puder ser abençoada em mim. Vendo o sinal de orelha de que não havia problema, Sumo suspirou um pouco e pulou da parede. Não houve ataques de monstros quando ele entrou no pátio intacto e sem danos. Sumo sentiu um traço de realidade. Especialmente depois de abrir a porta externa com entusiasmo, esse sentimento foi ainda mais forte. O que chamou sua atenção foram os 3 enormes sacos de farinha intacta empilhados no canto. A embalagem colorida mostrava que eram feitos por uma grande fábrica. Província de Tianxi. Cidade de Xiangping. Oficina de grãos do condado de Luoyang. Uma sacola pesa 25 kg, que são 50 catis. Onde fica a província de Tianxi? Como é que eu nunca ouvi falar disso? Sumo conseguia entender cada palavra impressa nesses caracteres organizados, mas não conseguia entender essas palavras quando eram combinadas. Havia uma província de Jiangxi em Luoxia. Sumo havia visitado a capital de Nanchang antes durante seu tempo na Terra. Ele provou o frango de 3 xícaras, único na região. Quanto à província de Tianxi, era inédito. Parece que meu palpite anterior estava errado. Esta definitivamente não é a terra de onde eu sou. Este poderia ser um mundo paralelo. Sumo murmurou para si mesmo enquanto carregava um saco de farinha contra o ombro. 50 catis de farinha não eram pesados, mas mais fáceis de mover com a conveniência do espaço de armazenamento. As sacolas foram empilhadas no meio do pátio num piscar de olhos. Voltando para dentro de casa, Sumo olhou para a mesa. Várias garrafas de tempero foram derrubadas na mesa.
O vinagre foi completamente drenado, mas não houve problema com o sal. Era branco cristalino. O óleo de pimenta já havia solidificado na mesa, então deveria ser inutilizável. Folheando a área, Suma encontrou outro monte de condimentos em uma caixa de papelão embaixo da mesa. Bom cara, essa família é gulosa. Os temperos são todos bem preparados. Mas é uma pechincha para mim. Riu Sumo. 3 saquinhos de 250 gramas de sal fino davam para uma pessoa comer por mais de um ano sem problemas. 2 sacos de 500 gramas de sal grosso pareciam ser usados para marinar o kimchi. Um saco de lixoso Spices 12 Spices, 60 gramas. Um saco de Mamali Chicken Essence, 40 gramas. 2 garrafas de molho de ostra fechadas, 200 ml cada. Uma garrafa de molho de soja fechada, 300 ml e uma garrafa de óleo de gergelim, 40 ml. Todos os temperos foram selados intactos e os temperos contidos dificilmente volatilizaram. Quando Sumo pegou a caixa, as garrafas tilintaram e produziram um som nítido. Colocando a caixa no meio do pátio, Sumo voltou para casa e deu outra olhada. Por 1 centavo por 1 libra, a tábua de cortar da mesa, incluindo a faca de cozinha, rolo, espremedor de macarrão, concha de cozinha, espátula de cozinha, várias tigelas de aço inoxidável, um grande tanque de água, alguns pratos, um grande tigela e 2 panelas de ferro para cozinhar foram todas levadas por Sumo. A cozinha que estava inicialmente cheia de repente ficou vazia sob o saque de Sumo. Depois de pensar, Sumo subiu na mesa e tirou a lâmpada da cozinha, e levantou a mesa para o meio do pátio. Como catador de lixo, todos os itens tinham que ser recolhidos sem perder a chance. Se ele deixasse alguma coisa para trás, em retrospecto seria uma grande perda. De bom humor, Sumo abriu a segunda porta para a casa do tesouro. Ah, esse deveria ser o quarto ao lado, mas que pena que essa família não quis instalar uma TV aqui, e a qualidade da roupa de cama não é boa. Olhando para a roupa de cama que estava severamente moldada na frente dele pensando sobre a nova roupa de cama da qual ele havia acabado de desistir, Sumo de repente se sentiu esmagado. Felizmente, depois de vasculhar por um tempo, Sumo encontrou alguns artigos diversos perto do bolso da mesa do armário colocado em frente à janela. Uma tesoura, um cortador de unhas, um pequeno espelho, 4 cadernos não escritos e 3 canetas de gel. Uma pequena luminária de mesa que podia ser recarregada com um USB e um telefone usado que parecia velho. Empurrando a tampa traseira do telefone antigo, Sumo pegou a bateria para dar uma olhada e a colocou de volta. A bateria ainda está boa, a qualidade do aparelho antigo é sólida, talvez ainda seja utilizável quando sairmos daqui. Sumo sorriu e puxou um bolso da mesa com uma única força, e carregou todos os artigos diversos nele. Ele subiu na mesa, fez a mesma coisa que fazia na cozinha e tirou a lâmpada. Ele mudou tudo para o pátio. É uma pena, esta família parecia estar em boas condições familiares, mas não há muitas coisas boas nela. Parece que eles não moram aqui com frequência. As coisas nos 2 quartos estavam empilhadas no chão. Comparado com a primeira vez que ele veio nesta ruína, isso foi considerado mais gratificante. Mas ao pensar na TV LCD que foi destruída pelo mastim tibetano, Sumo rangeu os dentes de raiva. Olhando para as 2 últimas casas inexploradas, Sumo entrou na casa ao lado, deixando a casa principal no meio para exploração final mais tarde. Esta família é muito pobre, não é de admirar que não haja nenhuma criatura mutante protegendo-a. Suspirou Sumo. Depois de golpear a poeira levantada pela batida violenta da porta, Sumo sondou sua cabeça para examinar o layout interno. Toda a roupa de cama mostrava sinais de mofo, assim como o quarto anterior. A mesa estava virada em uma bagunça. Alguns cosméticos foram descobertos e expostos ao ar já haviam secado. Depois de vasculhar a mesa, Sumo removeu a lâmpada do teto desapontado, e então ele tirou um monte de miscelâneas que estavam temporariamente inúteis e as colocou no centro do quintal. Apenas a última casa restante, por favor, me dê alguma esperança. Com um desejo sincero, Sumo levantou as mãos e bateu com o machado.
acertando a fechadura da porta. Rangido. A porta de madeira não suportou a tremenda força trazida pelo machado e quebrou-se imediatamente. Ele deu alguns passos para trás e manteve o machado. Sumo usou todas as suas forças para golpear a porta da sala com um chute. Metade da porta de madeira foi arrombada com a força, e o outro lado da porta de madeira com a fechadura tremia no ar. A poeira voava por todo o lugar pelo influxo do fluxo de ar, cobrindo a boca e o nariz. Sumo ficou na porta e esperou. Quando o cheiro de mofo de dentro escapou e a poeira acalmou, ele entrou no quarto. Caramba! Isso é um ar-condicionado? Ao entrar pela porta, Sumo viu o ar-condicionado do armário no canto. Ainda havia um logotipo da marca, Tian Air Conditioning levemente visível nele. Assim que virou a cabeça, Sumo quase desmaiou de felicidade. De fato, toda nuvem tem um forro de prata. Do lado direito do quarto, havia uma televisão em frente à cama. Nada menos, era a mesma TV LCD que foi pisoteada pelo mastim tibetano. A TV LCD tinha pelo menos 40 polegadas, bem maior que a anterior. Caminhando para o lado da TV em passos largos, Sumo acariciou a tela LCD com carinho. A TV com a bunda grande da última vez foi uma grande ajuda. Este tipo de TV de última geração definitivamente poderia fornecer mais funções. Sumo removeu o fio do plugue e desparafusou os parafusos que prendiam a TV. Ele removeu toda a tela grande da parede. Dando uma leve força para pegar a TV, Sumo empilhou no meio do pátio. Os ganhos originalmente fracos foram agora aumentados. Este ar-condicionado também será retirado. Sumo voltou para a casa principal e, com esforço, agarrou o beiral do telhado e subiu para ficar de pé nas telhas. A unidade externa do ar-condicionado foi instalada no beiral do telhado e fixada firmemente. Sumo tentou torcer os parafusos fixos e as barras de ferro. Sem uma chave de fenda específica, essa coisa era muito resistente. Após consideração, Sumo simplesmente pegou o machado de ferro e cortou todas as barras de ferro. Ele guardou a unidade externa no depósito Ripolo do telhado. Depois de espanar a poeira de seu corpo, ele voltou para a casa principal. Sumo carregou o ar-condicionado nas costas e o colocou no meio do terreno, voltando 3 ou 4 vezes certificando-se de que todas as coisas da aldeia foram levadas. Sumo começou a pensar em como empacotar todas essas coisas juntas. Seria impossível movê-los diretamente. Ele só podia seguir os passos de Feng Menjiu segurando esses itens e esperando pacientemente pelo fim do tempo, saindo automaticamente da ruína. Mi Post-Apocalíptico Shelter Capítulo 86 Dupla Excelência, Grandes Recompensas. Como faço para tirar tantas coisas? Olhando para os objetos e dispositivos ao seu redor, Sumo achou a situação complicada e alegre. No momento, havia apenas menos de 1 metro quadrado de espaço restante no espaço de armazenamento. Já era extenuante acumular um aparelho de ar-condicionado e uma TV. Portanto, ele deve colocar tudo em um só espaço, para que a ruína julgue que esse espaço lhe pertence. Desta forma, todos os itens podem ser retirados com segurança. Isso mesmo. Posso juntar algumas folhas para formar um saco de rede e colocar tudo dentro. Assim que ele disse isso, Sumo se levantou e seguiu em frente com a ideia. Ele tirou os lençóis mofados de vários cômodos, colocou-os no chão e começou a dar nós. As folhas quadradas gradualmente se tornaram uma enorme superfície plana. As folhas conectadas foram espalhadas no chão. Sumo juntou todos os objetos dentro e levantou as 4 pontas juntas, e transformou isso em um grande saco. Depois de amarrar o saco e deixar o excesso de ar sair dele, Sumo simplesmente sentou nele e esperou pacientemente o tempo acabar. Se não fosse por esse mastim tibetano, eu poderia ter eliminado muitas coisas desta vez. Que pena. Da próxima vez, quando estiver bem preparado, mostrarei ao animal minhas verdadeiras habilidades. Ao pensar no mastim tibetano ainda agachado do lado de fora, os dentes de Sumo rangeram de raiva. No entanto, ao lado dele, Oreo estava relaxado e descontraído. Ela deitou na mochila e adormeceu pacificamente,
aparentemente não se preocupando com a invasão de inimigos. Sumo tentou passar o tempo abrindo o painel do jogo para olhar o chat. Infelizmente, o painel do jogo estava completamente bloqueado e todas as funções estavam acinzentadas e não houve resposta alguma. Sumo tentou ligar para o sistema novamente, olhou em volta, mas não havia sinal algum. Onde diabos é esse lugar? Até mesmo o grande poder do sistema pode ser protegido. É muito estranho. Mas o mais estranho é, não havia nenhum livro. Ele explorou 2 lugares diferentes e os quartos foram procurados por mais de uma mão. Muitos outros itens diversos foram encontrados, mas os livros nunca foram vistos. Nem mesmo os livros de educação infantil ou os livros didáticos do ensino fundamental foram vistos em qualquer lugar. Como se tivessem desaparecido do nada. Balançando a cabeça, Sumo manteve essas dúvidas em seu coração e começou a esperar silenciosamente o tempo acabar. A casa ao lado deles ainda estava em chamas, uma espessa fumaça negra subindo pelo céu. Por causa da distância, o fogo não os alcançaria por enquanto, então Sumo não se importou muito. A aventura na ruína desta vez foi considerada gratificante. Além de ser pateticamente perseguido pelo mastim tibetano, Sumo ficou muito satisfeito com os objetos e os grandes dispositivos. Aproveitando o tempo livre, Sumo começou a planejar o desenvolvimento da base em sua mente. Não muito curto nem muito longo, 2 horas se passaram em transe antes mesmo de qualquer plano ser feito. Quando Sumo se concentrou de volta à vista, ele ficou surpreso ao descobrir que havia retornado ao deserto. A luz do sol suave caiu do horizonte. Uma rajada de brisa fresca soprou e entrou nos buracos de ar de seu uniforme de combate. Sumo não pôde deixar de tremer de frio. Está tão frio, eram cerca de 15 graus quando fui para a ruína, porque parece que caiu para apenas 5 ou 6 graus. Sumo levantou a cabeça e olhou para a posição do sol. Bem, a diferença de fuso horário desta vez é ainda mais exagerada do que da última vez. Acho que já passa das 6 horas da manhã. Eram cerca das 6 horas da tarde quando entrou na ruína e já eram 6 horas quando saiu. Calculado proporcionalmente ao tempo, desta vez foram necessárias 2 horas para entrar nas ruínas, e o mundo exterior havia passado 12 horas. 6 vezes a diferença de fuso horário. No entanto, vendo que todas as coisas cobertas pelos lençóis sobre sua bunda foram teletransportadas para fora, os cantos dos lábios de Sumo se curvaram. Sumo desamarrou o nó dos lençóis e forçosamente resistiu a olhar para as propriedades desses itens. Depois de acenar para Oreo para protegê-lo, eles correram de volta para a base. Não importava quando, o mundo exterior do deserto estava sempre cheio de perigos. Sumo não queria experimentar uma cena em que um mastim tibetano quebra uma TV novamente. Alcançando a porta da ruína, ele contornou a colina baixa certificando-se de que ninguém o seguia por perto. Sumo rapidamente digitou o código de senha na fechadura da porta e abriu a pesada porta de pedra. Sumo entrou no abrigo. Assim que ele entrou pela porta, Big Spark e Little Spark correram animadamente e voaram para os braços de Sumo. Pequenos amigos, vocês dois devem estar morrendo de fome. Depois que eu trouxer as coisas de volta para cá, vou cozinhar para nós. Olhando para os dois deitados de frente fracamente, Sumo confortou as chorosas Big Spark e Little Spark imediatamente. Então ele se virou e foi para o armazém. Depois de desocupar todos os objetos do depósito, Sumo voltou ao porão e dirigiu o bugi para fora. Com a capacidade do espaço de armazenamento de mover objetos, foram necessárias apenas 4 rodadas para mover todos os itens trazidos das ruínas para cá. A TV preta como breu foi colocada no chão da sala de estar, e o ar-condicionado branco brilhante tinha uma luz cintilante. Mesmo as máquinas antigas pareciam ter uma segunda mola, brilhando como jade. Depois que ele fechou a porta e se sentou na sala, Sumo não resistiu mais à comoção em seu coração. Ele ligou para o sistema e fixou os olhos nesses grandes aparelhos. TV LCD de 42 polegadas, excelente, descrição. Um produto tecnológico produzido em uma era desconhecida, feito a partir de uma substância entre sólida e líquida.
Possui compostos orgânicos com arranjos moleculares regulares. Quando aquecido apresenta-se a um estado líquido transparente, e as partículas cristalinas a um estado sólido turvo após o resfriamento. Habilidade especial, Reply. Depois de ligá-lo, defina o ângulo da lente a 100 metros da TV para capturar um trecho de uma tomada completa. Correção de erros. Ao assistir a um vídeo gravado, configurado para correção de erros, os erros serão indicados e um plano de solução será dado. Excelência, 15%. Comentário. Há sempre alguém com quem aprender. Bom rapaz, a função deste item pode ser mais prática do que a TV de bunda grande. Tocando o painel LCD, Sumo se encheu de emoção. Essas duas funções podem não parecer tão aparentes quanto as da TV de bunda grande, mas Sumo percebeu sua vantagem na hora. Correção de erros. Este recurso foi simplesmente surpreendente. Ao criar ferramentas na bancada, devido à falta de tutoriais, na maioria das vezes Sumo só consegue fabricá-las de acordo com o seu instinto e a influência da cultura da Terra. Conseguir fazer uma peça bem nivelada, também foi a base dada por uma bancada de boa qualidade. Foi por isso que Sumo poderia produzir qualidades graduadas boas. Dessa vez foi diferente. Com as funções de replay e correção de erros da TV, Sumo pode passar o tempo observando os erros e deficiências do objeto após a produção. Pode não ter um grande efeito no início, mas com o passar do tempo, maior será o benefício que esse item traria. Conseguir este tesouro é como obter um bom professor e um amigo prestativo, muito feliz. Tirando um pano, Sumo limpou cuidadosamente toda a poeira da TV, limpou os lugares empoeirados em detalhes. Olhando para seu painel que estava quase perfeito, Sumo soltou um longo suspiro de alívio e passou a olhar para o ar-condicionado com antecipação. Tian Etreior-se combativo inverter ar-condicionado, excelente vírgula. Descrição: o ar-condicionado pode usar meios artificiais para ajustar e controlar a temperatura, umidade, taxa de fluxo e outros parâmetros do ar circundante no edifício ou estrutura. Peças principais, incluindo o motor principal de refrigeração, bomba de água, ventilador e sistema de tubulação. Seu dispositivo de extremidade traseira é responsável por utilizar o calor e o frio transmitidos para processar a condição do ar. Ele gera parâmetros de ar do ambiente de destino para atender a determinados requisitos. Habilidade especial, potência total. Aumente o consumo de energia em troca de aquecimento/resfriamento/desumidificação/ar mais potente. Quanto maior o consumo de energia, maior a probabilidade de danos. Unidade externa de combate a todos os climas. O ar-condicionado Tian possui uma unidade externa combativa. Quanto mais agreste o ambiente, mais ele pode estimular o espírito de luta da unidade externa e produzir efeitos especiais. Por favor, experimente os efeitos específicos pessoalmente. Comentário: chocante. Um país comprou um grande número de aparelhos de ar-condicionado Tian. A razão é que seu poder após o overclock é comparável a uma pequena bomba. Sibiluti itens da ruína são extraordinários. Sem o ar-condicionado, a probabilidade de resistir ao desastre era de 70%, mas agora é 99%. Exalando um longo suspiro, o olhar nos olhos de Sumo mudou ao ver a unidade externa do ar-condicionado. O princípio de funcionamento do aquecimento do ar-condicionado é muito simples. Primeiro, o gás freon é pressurizado pelo compressor para se tornar um gás de alta temperatura e alta pressão. Em seguida, ele entra no trocador de calor, condensa esse liquefaz para liberar calor e se tornar um líquido. Ao mesmo tempo, isso aumenta o calor do ar interno, para atingir o objetivo de aumentar a temperatura interna. O freon líquido é descomprimido pelo dispositivo de estrangulamento, entra no trocador de calor da unidade externa, evapora e gasifica para absorver calor e se torna um gás. Ao mesmo tempo, absorve o calor do ar externo e o gás freon transformado entra novamente no compressor para iniciar o próximo ciclo. É um princípio de aquecimento simples que torna o ar-condicionado difícil de usar em um ambiente hostil. Mas agora, depois de ter habilidades especiais,
Sumo estava ansioso pela eficácia da máquina externa combativa quando a nevasca chegasse. Que grandes recompensas, se eu conseguir matar o mastim tibetano da próxima vez na enorme cidade de Liangfang, receio que estarei ficando rico. Pensando na cidade no arco, o coração de Sumo saltou involuntariamente. Esse tipo de arma tecnológica com poder mágico era simplesmente aterrorizante. Quanto à velha máquina final com habilidades especiais, Sumo estava ansioso por ela ainda mais agora. Mi Post-Apocaliptic Shelter Capítulo 87. Um dia no céu, um ano no chão. Telefone celular de Noah. Bom, descrição. O celular de Noah tem uma aparência simples. É pequeno e atraente, fácil de segurar, confortável de usar e durável. Depois que os smartphones entraram no mercado, eles gradualmente perderam sua vantagem competitiva e se tornaram uma novidade no campo dos dispositivos antigos. Habilidade especial: pesquisa de sinal. A 50 km da fonte do sinal, ele pesquisa e exibe automaticamente informações por tipo de espécie. Informações sobre espécies atualmente armazenadas. Humano, COBOL, comentário. Mesmo que os avós não saibam como usar um telefone celular corretamente, uma vez que eles o pegam, é sempre você que eles procuram. É uma função muito útil para procurar outros campos de abrigo. Depois de avaliá-lo, Sumo colocou o telefone próximo ao filtro de linha e começou a carregar o telefone antigo com um cabo de carregamento USB. Ele tentou verificar os outros itens que trouxe de volta, mas, infelizmente, não conseguiu encontrar outros itens com habilidades especiais. Uau! Uau! O cucuco do outro lado, Oreo avistou Big Spark e Little Spark, que pareciam lentos na sala de cultivo, e gritou ansiosamente. Entrando na sala de cultivo, Sumo notou que Big Spark e Little Spark estavam caídos no chão e olhou para a bacia de água. Eu não enchi isso com água antes de sair. Como eles já estão vazios. Os tomates também brotaram. Mas por que essas fotos parecem tão incolores quanto Big Spark e Little Spark? Vendo um grande número de brotos crescendo no meio de cultura, Sumo correu para o tanque de água de energia psíquica e derramou algumas colheres de água. Ele primeiro reabasteceu um pouco de água para Big Spark e Little Spark antes de regar o meio de cultura. A água da energia psíquica emitia uma cor azul suave. Quando entrava no meio de cultura, era como se tivesse se tornado néctar, os botões amarelados tornando-se verde claro a uma taxa visível a olho nu. Depois de resolver tudo e confirmar que não havia problemas, Sumo voltou ao poço de energia psíquica para coletar a água acumulada de ontem. Mas quando ele pegou a água, a expressão de Sumo mudou drasticamente. O barril que poderia armazenar 15 litros de água agora estava cheio. Mesmo sacudindo um pouco, fez com que um pouco de água caísse no poço. 15 litros de água armazenados durante a noite. Droga! O fluxo do tempo nas ruínas pode não ser 6 vezes ou mesmo uma noite. Foi mais de um dia. Hoje é provavelmente o 11º ou mesmo o 12º dia do calendário do juízo final. O crescimento das plantas no meio de cultura. O estado de centelha grande e centelha pequena. Droga, eu não esperava que a diferença de horário das ruínas desta vez pudesse ser tão terrível. Enchendo a água no tanque, Sumo sentou-se no banco de pedra e concentrou-se, convocando o sistema. Dong dong. O cronômetro ilusório disparou. Quando Sumo verificou o painel onde os pontos de sobrevivência de hoje deveriam estar exibidos, havia mais 3 mensagens. Calendário do juízo final mês 1, dia 10. Calendário do juízo final mês 1, dia 11. Calendário do juízo final mês 1, dia 12. Não passou das 8 horas. Se for esse o caso, receio que a data atual seja o 13º dia do calendário do juízo final. A diferença de tempo de minha aventura nas ruínas excedeu 40 vezes a taxa normal. Passei apenas 2 horas nas ruínas e mais de 80 horas se passaram lá fora. Sumo desligou o sistema e abriu o canal de chat. Ele foi direto ao canal regional e olhou o número de pessoas ainda vivas nessa época, que era de 812 pessoas. Antes de entrar nas ruínas ontem, Sumo lembrou claramente que havia 890 pessoas no canal regional.
70 pessoas morreram durante a noite. Balançando a cabeça, Sumo tentou perguntar no canal regional: Sumo, alguém se lembra qual é a data de hoje no calendário da Terra? Depois que ele terminou a frase, o canal regional, que estava no início silencioso, de repente começou a ficar animado. Liang Jian, o Todo-Poderoso Su provavelmente estava muito ocupado e se esqueceu disso. Hoje é 4 de janeiro no calendário da Terra. Mais 10 dias e será o Ano Novo Chinês. Cai Junfeng, Liang Jian, não fale besteiras. Dia 15 é o Ano Novo e faltam 11 dias. Já se passaram 13 dias desde que chegamos ao deserto. Já estou acostumada a usar o tempo aqui, Liang Jian. Besteira. Todo-Poderoso Su deve ser um nortista como nós. Nós nortistas celebramos o Ano Novo no dia 14 do 12º mês lunar. Vendo que o canal de bate-papo começou a discutir sobre quando o Ano Novo seria comemorado, Sumo silenciosamente fechou o painel de bate-papo. Surpreendentemente, 80 horas se passaram. Isso é muito mais longo do que as 7 horas anteriores. É porque destruí coisas nas ruínas ou porque peguei muitas coisas de uma vez? Sentado no banco, Sumo pensou no que havia feito nas ruínas. Se ele levasse em consideração as informações inúteis fornecidas por Feng Menjiu antes, além das informações coletadas das ruínas durante esse período, ninguém jamais havia encontrado uma diferença tão terrível no fluxo do tempo. Claro, nenhuma das pessoas que falaram sobre as ruínas no Mauritânio ousou entrar sem escrúpulos nas ruínas ou destruí-las descuidadamente. Sumo mudou para o painel de amigos e começou a procurar alguém que pudesse ter mais informações. Seus olhos examinaram a lista e, entre todos os seus amigos, a visão de Sumo se concentrou em 2 pessoas. Li Shifeng e Shen Pingan. O primeiro lutou com monstros e encontrou meio de cultura, enquanto o último era um especialista que pôs as mãos no manual de ilustração de monstros no início e forneceu materiais para a besta. As habilidades de combate dessas 2 pessoas devem estar à altura e provavelmente não perderiam nenhuma chance de entrar nas ruínas. Sumo, você tem alguma informação sobre como entrar nas ruínas? Vamos discutir. Sumo enviou a mesma mensagem para os 2 simultaneamente. Vendo nenhuma resposta imediata no canal de mensagem privada, Sumo só podia esperar pacientemente. Deve haver pessoas como eu, que foram ousadas o suficiente para sair e explorar, só que não compartilharam nenhuma informação. Seria problemático se a diferença de tempo fosse calculada de acordo com o grau de dano às ruínas. Sumo pensou no pátio nas ruínas que ainda estava queimando quando ele saiu e de repente sentiu seu couro cabeludo dormente. Se fosse realmente medido em termos de destruição, então se Sumo realmente disparasse o míssil Dongfeng e coletasse os restos de dentro, então as coisas provavelmente teriam mudado ainda mais drasticamente. Talvez o tempo tivesse adiantado 400 ou 500 dias no calendário do juízo final. Se isso acontecesse, embora ele pudesse acumular muitos pontos de sobrevivência de acordo com o seu progresso atual, todos os benefícios que ele ganhou nos estágios iniciais seriam eliminados. Pior ainda, em 100 ou 200 dias, o abrigo poderia ter sido destruído por desastres. Mesmo os pontos de sobrevivência dados pela avaliação diária do ambiente de sobrevivência desapareceriam nesse caso. TSK, impulsividade é do diabo. Embora eu tenha conseguido muitas coisas boas desta vez, o tempo está se esgotando rapidamente. Faltam apenas 8 dias para o desastre da nevasca chegar. Enquanto Sumo calculava o tempo silenciosamente em seu coração, o sentimento de tensão surgiu novamente. O problema do castelo Kobold não foi resolvido. Os humanos no acampamento de Salitre ainda estavam escravizados e não havia sinal de humanos em nenhum local próximo. Além disso, em relação à atualização do abrigo de evacuação, a solução para o núcleo da casa segura danificada ainda não havia sido encontrada. 8 dias. Chega de dormir. Vou coletar tolueno e diesel do abrigo do mar profundo mais tarde e tentar fazer um grande número de bombas de ácido pícrico. Eu tenho que eliminar rapidamente a ameaça do acampamento Kobold. Encontre um abrigo próximo onde os humanos se reúnem. Pensando nisso,
A ansiedade de Sumo se acalmou um pouco e ele leu silenciosamente os prompts do sistema para avaliar seus ganhos nos últimos 3 dias. Calendário do juízo final mês 1, dia 10. Você possui o primeiro recurso de desenvolvimento sustentável de alta qualidade. Poço de petróleo motorizado. Pontos de sobrevivência mais 100, você preparou uma arma com uma taxa de letalidade de mais de 100. Pontos de sobrevivência mais 100, você possui um segundo abrigo e melhorou sua segurança. Pontos de sobrevivência mais 200, ambiente de sobrevivência do hoste de varredura. Avaliação dos pontos de sobrevivência em andamento. 122 pontos de sobrevivência ganhos hoje. Cálculo total. Pontos de sobrevivência mais 522 pontos de sobrevivência restantes. 1346. Calendário do juízo final mês 1, dia 11. Ambiente de sobrevivência do hoste de varredura. Avaliação dos pontos de sobrevivência em andamento. 122 pontos de sobrevivência ganhos hoje. Cálculo total. Ponto de sobrevivência mais 122 pontos de sobrevivência restantes. 1468. Calendário do juízo final mês 1, dia 12. Ambiente de sobrevivência do hoste de varredura. Avaliação dos pontos de sobrevivência em andamento. 122 pontos de sobrevivência ganhos hoje. Cálculo total. Ponto de sobrevivência mais 122 pontos de sobrevivência restantes. 1590. O total de pontos de sobrevivência voltou a 1500 pontos novamente. É muito ruim. Se eu pudesse passar o tempo fora explorando esses 3 dias, esse número teria sido maior. Mas acho que você não pode ser muito ganancioso. Olhando para os vários itens na sala de estar, a TV LCD e o ar-condicionado, Sumo suspirou com sentimentos confusos e se preparou para cozinhar. Depois de obter 3 sacos de farinha, a pressão de sobrevivência de repente diminuiu muito. Sumo começou a preparar a familiar e farta sopa de nhoque. Ele ainda estava cozinhando quando... Ding-dong. O som de uma mensagem privada tocou. Me post-apocalíptico Shelter capítulo 88. Refugie-se nas ruínas. O mistério do tempo. Ouvindo a notificação da mensagem, Sumo pegou a tampa e cobriu a panela fumegante. Ele se sentou no banco de pedra. Quando o painel do jogo apareceu, ele viu que dos 2 que havia procurado, foi Li Shifeng quem respondeu primeiro. Li Shifeng. Quantas vezes o todo-poderoso Su entrou nas ruínas? Só entrei 2 vezes. Eu não tomei muito e as coisas estavam terríveis. Sumo, eu também entrei 2 vezes. Vamos trocar algumas informações? Quanto você sabe sobre isso? Como ambos queriam trocar informações, naturalmente não esconderiam nada um do outro. Depois de alguns comentários educados e conversas, Li Shifeng iniciou uma videochamada e Sumo não hesitou em atender. Na câmera, o rosto cheio de cicatrizes de Li Shifeng apareceu dentro do quadro de vídeo. Em termos de aparência, o rosto do irmão Fenzi poderia facilmente fazer uma criança parar de chorar. Se alguém acrescentasse um sorriso malicioso a esse rosto, então, Sumo também entraria em pânico. Atrás dele, Sumo podia ver uma pequena casa de madeira e uma cerca que havia sido construída para cercar totalmente o perímetro da casa. Devido à distância, Sumo não podia ver claramente as armas na cerca, mas sua atenção foi atraída para as pontas afiadas das armas que haviam sido manchadas de vermelho pelo sangue. Irmão Fenzi é muito forte também. Pelo menos muito melhor do que as pessoas comuns. Sumo ficou momentaneamente atordoado. No entanto, ele não esperava que o irmão Fenzi do outro lado da câmera ficasse ainda mais chocado. Foda-se. Eu pensei que meu progresso já era rápido o suficiente. Eu não esperava que o abrigo de Sumo tivesse um grande ar-condicionado e uma TV LCD instalada. Além disso, ele está cozinhando com uma panela no chão? Isso ainda é alguém tentando sobreviver no deserto apocalíptico. As habilidades de combate deste Sumo também não são fracas. Meus sentidos de aranha podem sentir sua força aterrorizante apenas olhando para ele. Invisível para a câmera, o irmão Fenzi estava arrepiado. Os pelos de todo o corpo estavam eretos, como a reação natural de uma aranha ao encontrar um inimigo poderoso.
Ambos estavam observando um ao outro em silêncio. Após alguns segundos, Sumo tossiu levemente, interrompendo o silêncio constrangedor. Ain, isso. Irmão Fenzi, posso tomar a liberdade de perguntar, onde estavam localizadas as ruínas em que você entrou? Ouvindo as palavras de Sumo, o irmão Fenzi, que ainda estava perdido na câmera, de repente se recuperou de sua surpresa antes de responder rapidamente. Não, não me chame assim. Está além do meu alcance você me chamar de irmão. Poderosa Su, você pode me chamar de pequeno Fene. Tocando sua cabeça, o irmão Fenzi parecia envergonhado. Na verdade, eu fui 2 vezes. Quando fui pela primeira vez, não consegui fazer muita exploração e fui retirado da ruína quando o tempo acabou. Quando fui pela segunda vez, houve alguns ganhos. Quando o irmão Fenzi parou de falar, Sumo entendeu imediatamente. Eu também entrei nas ruínas 2 vezes. No entanto, consegui tirar algumas coisas da primeira vez. Quando entrei pela segunda vez, porém, encontrei muitas voltas e reviravoltas, e é difícil explicar em palavras. Você também encontrou uma diferença de horário. Antes que Sumo pudesse continuar falando, o irmão Fenzi falou diretamente as palavras que Sumo estava morrendo de vontade de ouvir. Será que você também? A voz de Sumo sumiu, e os dois riram. Pela tela, não havia como ameaçar um ao outro e, por serem ambos especialistas que cresciam mais rápido que os outros no deserto, eles se comunicavam com um toque de amizade. Depois de um tempo, eles descobriram os pontos comuns. De acordo com o que você mencionou, você quer dizer que quanto mais destruímos o estado original das coisas, ou quanto mais itens levamos, maior a diferença que há no fluxo do tempo nas ruínas. Sumo apontou. O irmão Fenzi, do outro lado, concordou com a cabeça. Sim, se não estou errado, acho que pode ser entendido assim. Quanto maior a mudança causada por nossas atividades nas ruínas, mais ela interfere no fluxo do tempo, resultando em uma diferença de tempo de várias vezes ou mesmo 10 vezes. Nesse caso, antes de encontrarmos um desastre inevitável, podemos entrar nas ruínas e causar algum dano a evitar o desastre. A voz de Sumo terminou abruptamente, choque evidente em ambos os rostos quando descobriram essa verdade. Se o fluxo do tempo nas ruínas funcionasse de acordo com a análise deles, desde que o grau de dano fosse medido adequadamente, o fluxo do tempo poderia ser controlado para que os desastres pudessem passar com segurança. É claro que, embora tal operação garantisse sua segurança, também haveria perdas intangíveis. Por exemplo, ele teria que esquecer a recompensa de Hydro para transmissão ao vivo. Além disso, ele não podia controlar se o abrigo enfrentaria alguma ameaça ou perigo durante o desastre. Ainda assim, isso empalideceu em comparação com permanecer vivo. Se você encontrar um desastre inevitável, poderá se esconder nas ruínas. Todo-Poderoso Su, ouvir suas palavras é melhor do que ler por 10 anos. O irmão Fenzi riu, e as cicatrizes em seu rosto se alargaram quando ele sorriu, parecendo muito com uma horripilante centopeia. Olhando para o irmão Fenzi no quadro de vídeo, em comparação com a beleza próspera das pequenas carnes frescas, Sumo sentiu que pessoas com características como o irmão Fenzi poderiam viver mais no mundo do juízo final. Da mesma maneira, se houver alguma informação para trocar no futuro, sinta-se à vontade para apenas mencioná-la. Ajudar uns aos outros ajudará a todos a permanecerem vivos e bem no mundo do juízo final. Depois de fazer comentários educados, os dois desligaram decididamente a videochamada. Que pena. Se eu soubesse se Li Fen tinha bom caráter ou não. Não seria tão ruim ter alguém como ele como vizinho ou companheiro de equipe no mundo apocalíptico. Sumo balançou a cabeça com pesar. Vendo que não havia notícias de Shen Pingan, Sumo se levantou, desligou o painel do jogo e continuou cozinhando. No ambiente do terreno baldio, quanto mais forte a pessoa, mais ela prestaria atenção à sua reputação. Entre pessoas do mesmo nível, ou mesmo entre pessoas mais fortes, todos davam importância à palavra confiança. Pelo contrário, eram aquelas batatas pouco conhecidas que eram cruéis.
Eles iriam sorrir e rir com você na superfície, mas internamente eles provavelmente já estariam pensando em como te matar em segredo. Oreo, vem e coma. Tragam a grande centelha e a pequena centelha. Sumo gritou. Vendo que a sopa de nhoque na panela estava fervendo, apagou a lenha. Em poucos segundos, o enfraquecido Big Spark e Little Spark foram apanhados por Oreo e colocados na frente do fogão. Passou fome por 3 dias. Você deveria ter ido ao depósito de suprimentos e comido alguns grãos. Sumo pegou uma tigela que pegou nas ruínas e a encheu com sopa de nhoque. Sumo deu um tapinha nas cabeças de Big Spark e Little Spark e gentilmente colocou a tigela na frente dos pequenos. Sentindo o cheiro de comida, Big Spark e Little Spark finalmente ficaram mais animados. Ignorando o fato de que a sopa de nhoque ainda estava fervendo, eles começaram a devorar a comida. Sumo dividiu a panela grande de nhoque restante em 2 porções, colocando uma porção na tigela de Oreo e despejando o restante em uma tigela limpa. Ele pegou mostarda em conserva Fuling e despejou um pouco em sua sopa de nhoque, deixando sua fragrância se infiltrar no ar circundante. Sumo e os 3 pequenos desfrutaram da refeição tranquila e confortavelmente. Terminada a refeição, eram 8 horas e chegou a colheita dos pontos de sobrevivência no dia 13, calendário do juízo final mês 1, dia 13. Enquanto você explorava as ruínas, você matou um inimigo poderoso com o mesmo poder de combate que você. Pontos de sobrevivência mais 50, você ganhou grandes recompensas das ruínas, que enriqueceram muito seus bens pessoais. Pontos de sobrevivência mais 25, ambiente de sobrevivência do host de varredura. Avaliação dos pontos de sobrevivência em andamento. 202 pontos de sobrevivência ganhos hoje. Cálculo total. Pontos de sobrevivência mais 277 pontos de sobrevivência restantes. 1792. Nossa, só trouxe de volta um ar-condicionado e uma TV LCD, e subiu até 8 pontos, o que equivale a 500 pontos a mais por semana. Olhando para o número solicitado pelo sistema, Sumo ficou muito feliz. Comparado com os pontos de sobrevivência que eram dados para completar tarefas a cada dia, eram os pontos cumulativos que aumentavam regularmente assim que eram a principal prioridade. Pode parecer que 200 pontos seriam inferiores a alguns itens importantes no momento, mas à medida que a base se desenvolvesse, talvez em 100 ou 200 dias, a receita fixa diária de pontos de sobrevivência cresceria para centenas de pontos, ou talvez até milhares. Antes de tirar seu equipamento, Sumo pegou Oreo novamente e dirigiu o bugie até Deepsea Shelter. Depois de 3 dias acumulando diesel e tolueno, era hora de extrair 1 tonelada deles. Seguindo os familiares rastros de pneus no chão, Sumo dirigiu até Deepsea Shelter. Depois de liberar Oreo para patrulhar os arredores, Sumo dirigiu o bugie até a encosta e parou. No futuro, talvez eu possa descobrir como construir um túnel subterrâneo para que eu possa ir com segurança e diretamente para o abrigo de águas profundas para coletar os recursos de petróleo. Pensando nisso, Sumo permaneceu alerta enquanto caminhava para frente. Não importa se estava nos estágios inicial, intermediário ou final, o poço de petróleo era um importante ponto de recurso. Sua importância só continuaria a aumentar à medida que ele continuasse a atualizá-lo e aumentar sua produção. Naquela época, ele teria que pensar em uma maneira de proteger esse ponto de recurso vital. Depois de observar Oreo sinalizar que não havia perigo, Sumo retraiu a besta e caminhou até a porta do 2º andar e abriu. Parado na porta, Sumo esperou que o ar mofado lá dentro se dissipasse antes de ir direto para dentro e caminhar até o poço de petróleo. Concentrando seus pensamentos, o painel de exibição de dados apareceu. Diesel, 153 L. Tolueno, 5,1 kg. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.